Agora tem uma boa notícia do Ministério da Saúde para você. Agora tem especialistas. A inovação do governo federal para agilizar atendimentos e cirurgias. Agora tem mais telesaúde, mutirões, mais consultas, mais cirurgias, novos equipamentos e pacientes do SUS sendo atendidos na rede privada e também aos fins de semana e feriados. Agora tem especialistas, da consulta ao tratamento. Saiba mais, gov.br/agora tem especialistas. Ministério da Saúde, Governo Federal. Ouça agora 10 minutos com Dadá Gadelha e faça parte do seu clube de torcedores. Comentários e atualidades esportivas diariamente no podcast. Curta, publique e compartilhe. Boa tarde a todos. Vamos lá ao nosso pré-jogo do nosso podcast. Hoje teremos Ceará e Fortaleza, respectivamente, em campo. E diante de cenários diferentes. Fortaleza vai encarar o Palmeiras e, segundo a mídia nacional, é um vestibular para quem não tem vaga no time principal da equipe do Palmeiras, que entram em campo logo mais às 9 da noite no Allianz Parque, pela 24ª rodada. O treinador do Palmeiras deve escalar um time bem modificado, de olho no duelo decisivo contra o River Plate pela Libertadores no meio da semana. E Abel Ferreira tem uma boa notícia para quem ainda sonha com uma vaga no time principal. Ele achou o time titular do Palmeiras e são poucas brechas deixadas aí, ou vagas. A única alteração é que ele fez em relação ao time que venceu o Inter, goleou por 4-1. Foi a entrada do jogador Andreas Pereira no lugar do Facundo Torres. E outros nomes foram mantidos, como Souza, o Maurício, Facundo Torres, Rafael Veiga, Bruno Fux, o Emiliano Martins e o Giai. E podem usar a oportunidade para retornarem e retomarem a condição de titular da equipe. Tá? Maurício, Rafael Veiga, eles acabam de se recuperar de lesões, podem ganhar ritmo, e o Giai deve ganhar uma chance aí. Kelvin, que ganhou posição na lateral, tá? Sendo avaliado aí pelo núcleo de saúde do time, e enquanto que o nosso representante, o Fortaleza, está sendo observado. E a equipe está na zona de rebaixamento da competição, com 18 pontos, buscando a retomada, a recuperação, com o técnico Martim Palermo, que vem de uma vitória diante do Vitória, tá? Precisa pontuar, e o time do Palmeiras tem 46 pontos, tá? Um pouco abaixo do Flamengo. Hoje são as duas maiores forças do futebol brasileiro, assim, por assim dizer, porque tem grandes investimentos, mas nem sempre os investimentos, o poder financeiro, o poder econômico prepondera nos jogos de futebol, até porque temos dito que futebol não é ciência exata, quando você soma um número com outro e não tem como dar errado, não tem como ser outro resultado. Futebol não tem um imponderável. Futebol, em algumas situações, apresenta resultados que surpreendem a todos. Tomara que seja hoje diante da equipe do Palmeiras. Muito difícil o jogo para a equipe do Fortaleza, porque encontra um Palmeiras ajustado, que veio se organizando dentro da competição, com contratações que estão dando a resposta aí, como o Vitor Roque, por exemplo, Andreas Pereira, e é uma equipe muito qualificada, tá? Enquanto que o Fortaleza ainda está tentando se arrumar, se organizar depois de resultados ruins, mas não é observar o Palmeiras como um bicho-papão
ou que o técnico Abel vai lançar um time reserva. Não existe reserva no time do Palmeiras, é um elenco. A grosso modo podemos dizer que um elenco qualificado em todas as posições. Tá certo que ele pode entrar com jogadores que não vinham atuando no time principal, mas caso sinta alguma necessidade, alguma dificuldade, ele vai colocar em campo os melhores, podem ter certeza, durante a partida. Tá? E já voltando um pouco aqui para o outro jogo, daqui a pouquinho, no estádio Castelão, é a equipe do Ceará que encara o Bahia. Tá? Os times se enfrentam às 6h30 da noite, pela 24ª rodada também. E pela primeira vez em muito tempo, o Bahia se vê escorregando aí para fora do G4 do Brasileirão, ocupando a 6ª posição na tabela. Está atrás agora do Mirassol, que é uma grata surpresa do campeonato, do Botafogo. E o Bahia vem aí vem para tentar, aliás, 3 pontos, depois para tentar, depois de conseguir os 3 pontos que precisa para empatar aí com o Mirassol contra o Ceará, né? Empatar com o Mirassol em número de pontos, digo. Portanto, em meio a uma temporada de sonhos, os últimos dias não têm sido fáceis para a equipe do Bahia, depois de perder 2 jogos seguidos, perdeu para o Cruzeiro. Mirassol precisa tomar o caminho do gol, né? Tentar aumentar a sua pontuação. No entanto, é grande, não é tão grande, eu diria, né? Já que o Bahia está 2 rodadas atrasado em relação à maioria dos adversários e deve conseguir pontos com a reposição dos jogos que faltam nas próximas semanas. Foram aproximadamente mais de 20 jogos para o Bahia, que venceu 10, tá? E o Ceará ocupa a 11ª posição, soma 27 pontos, sonhando aí com a subida para a primeira metade da tabela, tentar uma vaga, uma disputa para uma competição internacional, ou seja, sul-americana. O histórico, no entanto, não tem sido bonzinho, né? Nas últimas 3 rodadas, o Ceará empatou com o Vasco, e o Grêmio perdeu para o Juventude que estava na zona de rebaixamento. Em confrontos diretos, as 2 equipes têm um histórico equilibrado, tendo aí várias partidas. Tá? O último encontro foi na semifinal da Copa do Nordeste, da temporada em que o Bahia levou a melhor e venceu por 1-0. As prováveis escalações aqui é apenas um pré-jogo que nós fazemos, mas não é certeza se de fato o time do Ceará é esse que está posto aqui. Com Bruno Ferreira, Rafael Ramos, o Marlon, William Machado, Nicolas, Dieguinho, Fernando Sobral, Lourenço, Galeano, Paulo Baia e Pedro Raul. É mais ou menos o esboço da formação da equipe do Ceará. Bahia tem jogadores como o Arias, o Ramos Mingo na defesa, o Luciano Juba, Acevedo, Everton Ribeiro, Cauli, o Sanabria, que recentemente chegou à equipe, já se destacando na ponta esquerda. E tem também o Jean Lucas, que não está tá relacionado aqui, e trata-se de um excelente jogador. O árbitro é o Lucas Casagrande, para dirigir essa partida paranaense, logo mais às 6h30, no estádio Castelão, certamente com uma excelente presença de público, tá certo? Após os jogos, amanhã nós iremos fazer aqui o pós-jogo e também falar do pré-jogo do time do Floresta, que encara o São Bernardo amanhã no estádio Domingão, lá na cidade de Horizonte, tentando a subida, tentando pontuar para subir para a Série B do Campeonato Brasileiro. É a surpresa da Série C do Campeonato Brasileiro, nosso representante lá da Vila Manuel Sátiro, o Verdão, o Floresta. Valeu, é isso aí, até o próximo.